aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a última chance do Vasco de conseguir se reestruturar e voltar a disputar títulos. Estamos no ano de 2024 e o Vasco parou no tempo. Se você pegar a partir de 2000 até 2024, o Vasco conquistou um título importante, que foi uma Copa do Brasil em 2011. Depois disso, o Vasco não conquistou nada. Estamos parados no tempo. A briga do Vasco nos últimos anos, infelizmente, se tornou cair para a Série B e tentar se manter na Série A. Nesse ano de 2024, estamos no meio de tabela, ok? Acho que o Vasco não vai correr risco de rebaixamento, já estamos com 43 pontos, mas também não temos nenhuma ambição. Enquanto isso, os rivais do Vasco no Rio de Janeiro montam times fortes, brigam por títulos e conquistam títulos. E isso, o Vasco continua naquele loop infinito. Briga política, por poder, é sempre isso. E nunca muda. Nunca acontece nada em prol de ver o Vasco campeão novamente. E aí, quando nós tivemos a nossa SAF, que era uma esperança de investimento para o Vasco voltar a brigar por títulos, deu tudo errado e novamente voltamos à estaca zero. Voltamos ao associativo, briga política, tudo conturbado no Vasco, não tem transparência. Então, essa é a última oportunidade do Vasco voltar a se tornar um gigante que briga por títulos. A grandeza do Vasco ninguém discute, mas a gente vê o Flamengo disparando em conquista de Copa do Brasil, o Flamengo disparando em conquista de Libertadores da América, o Flamengo disparando em conquista de Brasileiro e abrindo uma larga distância em relação ao Vasco com tudo isso. A gente viu na temporada passada o Fluminense conquistando a Libertadores, o Fluminense 2012, 2013, conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou alguns títulos mais recentes também do que o Vasco. A gente tem um time do Botafogo que está na final da Libertadores da América com chance real de ganhar, porque é mais time do que o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e com a tendência de continuar muito forte. 2023 forte do Botafogo, 2024 mais forte ainda, a tendência é que 2025 o Botafogo monte um time mais forte ainda para continuar brigando por títulos. Enquanto isso, o Vasco se contenta em ficar em nono colocado do Campeonato Brasileiro, sonhando com a vaga em pré-Libertadores. Sonhando, porque, cara, a realidade do nosso time jogando futebol, pelo amor de Deus, os últimos jogos do Vasco foi só vergonha atrás de vergonha. E o Vasco tem uma nova chance de novamente ser vendido, só que agora para um investidor sério, que pensa em conquistar títulos, montar um time forte e melhorar a saúde financeira do Vasco, acabar com as nossas dívidas, sanear as dívidas do Vasco. Mas claro, tudo isso passa por um time forte dentro de campo. E o Vasco é um time que tem muita massa, que tem muita torcida. Então, se o Vasco conseguir um time minimamente forte, irmão, pode ter certeza que a torcida vai abraçar e o Vasco vai voltar a ser campeão. Só que isso só é possível, escuta o que eu tô te falando, só é possível o Vasco voltar a ser campeão em um curto, médio prazo se o Vasco se tornar SAF novamente e tiver um investidor sério. Não caiam nesse papo de associativo. O associativo é o fundo do poço pro Vasco. Se o Vasco voltar ao associativo, é voltar a atrasar salários, é voltar a não ter dinheiro para disputar no mercado, é passar vergonha atrás de vergonha, é aceitar 3-0 do Fortaleza e ter que sorrir, é aceitar 3-0 do Botafogo, pô, ainda bem que eles tiraram o pé para não ser mais, é tomar 6-1 do Flamengo e no segundo turno ter que se contentar com o empate, porque a coisa é tão feia que agora o empate já tá bom pra gente. A discrepância técnica é tão grande. Então o Vasco tem essa oportunidade novamente. Esquece esse time do Vasco. Esse elenco do Vasco, a gente não tem condições de brigar contra ninguém para ser campeão. É elenco de meio de tabela para baixo, infelizmente. Hoje essa é a nossa realidade. Então a gente precisa mudar essa realidade. E para ter a mudança, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de investimento no futebol. E é isso que a gente vem cobrando o presidente do Vasco, Pedrinho, que dará uma coletiva nesta quinta-feira. Tomara que façam perguntas esclarecedoras, que perguntem, que questionem o Pedrinho, que coloquem ele contra a parede, porque para passar a mensagem que o torcedor precisa ouvir. Qual é o futuro do Vasco? Qual é o 2025 do Vasco? Manda real. Vai segurar a venda mesmo? Vai segurar o Vasco sem dinheiro de novo? Vai fazer a gente passar vergonha atrás de vergonha? Vai fazer o vascaíno ter de novo que ser humilhado pelos rivais? É isso? É essa a expectativa do Vasco para 2025, ou a gente vai ter um investidor que vai minimamente investir em contratações e montar um elenco forte para 2025? Esse é o questionamento agora que tem que fazer o torcedor do Vasco da Gama.
E por que eu falo que essa é a última oportunidade do Vasco? Você pega que o Vasco Associativo fracassou. Você pega que o Vasco, como SAF da 777, fez até algumas contratações, tem um time um pouco melhor do que em anos anteriores, mas também fracassou. Não conseguiu colocar o Vasco novamente no topo, brigando por títulos, como por exemplo faz o John Textor no Botafogo, como por exemplo o Cruzeiro. Cara, com certeza o Cruzeiro daqui a pouquíssimo tempo vai estar novamente brigando por títulos, porque vai investir pesado em contratações. E agora o Vasco voltou ao associativo, o Pedrinho retomou o controle do clube. E vai ter a arbitragem na justiça, né? A gente vai saber quem vai ganhar, se vai ser o Pedrinho, se vai ser a CAP. Mas o que importa, independente de quem vencer, é que o Vasco seja vendido para um comprador que tenha dinheiro e ambição por títulos. E isso o quanto antes. O quanto antes. A torcida do Vasco não vai resistir a mais 2, 3 anos sofrendo. Ninguém aguenta isso, ninguém suporta isso. Então a oportunidade está aí. Interessado tem. Interessados tem. Não me venham com esse papo de que as pessoas não têm interesse em comprar a SAF do Vasco, porque tem. E mesmo se não tivesse, seria a obrigação do Pedrinho buscar um investidor. Buscar pessoas, ó, o Vasco é atrativo sim, entrar no mercado pesado para venda do Vasco. Pra gente em 2025 poder ter um time competitivo. Ninguém mais, nenhum vascaíno mais suporta o Maicon na zaga, ninguém mais suporta o Léo. A gente precisa fazer uma limpa e tirar esses jogadores para 2025. Cara, qual é o ânimo do vascaíno de sair de casa, ir para São Januário, ver Maicon e Léo Pelé na zaga? Não existe. Qual é o ânimo do vascaíno sair de casa, saber que vai precisar do Léo Jardim fazer pelo menos 5 defesas difíceis pro Vasco não perder o jogo? Qual o jogo que a gente entra como favorito no Campeonato Brasileiro? Só contra Atlético Goianiense, Cuiabá? É isso. É isso que realmente se tornou o Vasco. Então tem a oportunidade de vender. E essa é a verdade que a gente precisa falar para o torcedor. Essa é a última chance do Vasco se reinventar no futebol. Camisa a gente tem, torcida a gente tem, só falta time e elenco. Falta enxugar a dívida, falta gente séria trabalhando no Vasco. Eu não tô falando que o Pedrinho não é sério. Porque eu sei que o Pedrinho é vascaíno. Mas aí ele precisa esclarecer pro torcedor. Eu sempre falei isso aqui com vocês. Cara, eu confio no Pedrinho, confio no Pedrinho. Mas surgiram algumas notícias ultimamente, alguns vídeos na Vasco TV, que me assustaram. Eu como torcedor do Vasco. Mas é isso, rapaziada. Se vocês concordam comigo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. É muito importante o compartilhamento de vocês, para que chegue ao máximo de vascaínos possíveis, pra gente entender a nossa realidade. A gente tá ficando pra trás e que a gente tem uma última oportunidade de voltar a brigar por títulos. Mas a gente precisa de uma união para salvar o Vasco. E não do associativo. A gente não precisa do associativo. A gente precisa de alguém forte que tenha dinheiro para investir no futebol, que seja sério. Beleza? Ficou nessa. Abraço no Francesco. É nóis. Fui.